Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Você que está no online, seja muito bem-vindo à Igreja Sara Nossa Terra, Cavalhada, mais mimosa da Zona Sul. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, sobre a Páscoa. E eu quero antes fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos estão felizes aqui? Levanta a mão. Isso. Quem não está feliz, você vai ficar até o final. Amém? Porque a salvação, ela é tão grande, mas tão grande, ela é tão escandalosa, que ela alcançou toda a humanidade. Amém? Você é um eleito do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, no capítulo 50. Vai no último capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, o início da Páscoa. Só lê o texto comigo, talvez você não vai entender nada, mas eu te explico. Diz o texto, 22 de 50 de Gênesis: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração de seu filho Efraim. E além disso recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Feche os teus olhos e agradeça ao Senhor por tão grande salvação. Agradeça ao Senhor por nunca desistir de nós, da humanidade, da criação. Agradeça ao Senhor por nunca desistir de nós, humanos. Agradeça ao Senhor por nunca desistir de construir uma história linda e maravilhosa e nos levar de volta pelo caminho da vida eterna. De lá viemos, para lá voltaremos. Pai, graças te damos e te pedimos nessa manhã, edifica-nos com a tua palavra, que traz para nós o significado da Páscoa, que nos revela esse significado poderoso, que nos salva e que nos traz o entendimento da salvação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe para mim, o início da Páscoa, estou falando de José. O que tem a ver, pastor José, com a Páscoa? A Páscoa, ela começa quando José é vendido como escravo. Quando os irmãos de José vendem ele ao Egito como escravo, ali se inicia um projeto de Deus. Sabe, tem coisas que começam errado na sua vida, tem um porquê disso, tem um motivo. Sabe, tem coisas que são modelos ruins dentro da sua casa, tem um porquê disso. Você precisa aprender com esses exemplos, muitas vezes errados. José é vendido como escravo, e olha que interessante, ele é levado para o Egito. Lá no Egito você conhece a história, ele se torna governador. De governador do Egito, ele se torna o primeiro-ministro, o grão-vizir do Egito. Ele é o homem mais importante depois do faraó. Faraó coloca tudo nas mãos dele. Vem grande fome sobre o Egito. Faraó pede aos seus bruxos, aos seus magos, aos seus inteligentinhos, aos seus filósofos, aos seus políticos, para revelarem o seu sonho. Ninguém consegue revelar o sonho de Faraó. E diz um copeiro, tem um cara preso, estava comigo na cadeia, ele revela sonhos. Falei com ele outro dia sobre um sonho, e ele disse exatamente o que está acontecendo, e eu estou aqui livre, sou o copeiro do rei. O rei se interessou, Faraó se interessou naquele cara, falou: chama ele. José vai lá e diz para ele: não é por mim, é por meio do Deus que eu sirvo. Se Deus quiser, eu revelarei o teu sonho. Deus deu o entendimento do sonho a ele, e ele disse que aconteceu uma grande fome no Egito. Gente, olha que propósito. Esse homem disse para ele, perguntou, e ele deu para ele o projeto que iria proteger o Egito da fome. José disse para ele tudo o que teria que fazer para que ele atravessasse os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez, de fome. Ok? Depois disso, José está governando o Egito, agora ele é príncipe. Deixa eu falar algo para você. Talvez você não se sinta assim, mas você é príncipe desde o início.
Você é princesa do Senhor, Deus da criação. Quando Deus desceu numa carruagem de fogo no Éden e formou o homem do pó da terra e soprou a vida nele, você nasceu príncipe. José está ali no Egito, querido, escute isso. Vem esse período de fome, e a fome não vem só sobre o Egito, vem sobre toda a terra. Mas deixa eu falar algo para você. Quem é que está sobre toda a terra, além dos egípcios? Um homem chamado Jacó, pai de José. Ele está em Canaã. Os irmãos de José estão lá, os 11. Rúben vive com aquela tormenta de que ele não queria e não aprovou que o irmão fosse vendido, ou que matassem ele, ou que mentisse para o pai. Então agora os irmãos de José vão ao Egito buscar recursos, comida. Escute, queridos, eles encontram com José. E aqui começa toda a história do povo hebreu, da libertação. José recebe os irmãos. José quer ver o seu irmão mais novo, o caçula, o seu irmão de mãe. Ele quer ver Benjamim. Benjamim é filho da mãe de José. Eles são os filhos que a Bíblia indica que Jacó os amou, porque eles eram filhos de Raquel. E Raquel foi a mulher que Jacó amou. Mas o pai de Raquel enganou, deu a ele Lia primeiro, depois ele teve outras mulheres, e ele teve 12 filhos, que representam as 12 tribos de Israel. E ele é o neto, gente, de Abraão. Ele tem a promessa. Jacó é filho de Isaac, neto de Abraão, e ele precisa dar continuação. Mas o que eu quero que você entenda, que Deus do início, quando o homem foi expulso do Éden, existe uma conspiração contra o povo cristão. Existe uma tentativa de destruir os cristãos, Deus de lá dos antigos egípcios. E aí o povo entra, José perdoa seus irmãos, ele faz toda aquela história que você conhece. Ele manda que eles voltem e deixem um irmão empenhado e tragam Benjamim para ele ver. Depois que trouxeram Benjamim, agora ele parte para o próximo plano, que é trazer o pai até o Egito, Jacó. Jacó vai até o Egito, e o faraó, o homem mais temido da terra. Preste atenção, gente, preste atenção. Não importa a religião, não importa Satanás e seus demônios, ainda que Satanás seja o mais temido na terra, você que está em Cristo, ele jamais te vencerá, ele jamais roubará a sua vida e a sua salvação. O homem mais temido da terra agora está diante de José, o José do Egito. E o faraó diz para ele: eu concordo em trazer o teu pai, traz ele para a cidade de Gósen, e ali tudo que o teu pai e os teus irmãos precisar, dá para eles. Queridos, olhe para mim, quando você é um cristão e entende a Páscoa, você vai estar em qualquer lugar, e em qualquer lugar você vai ser servido, porque a salvação lhe é garantida. Ele chega, Jacó, ele é o filho do Abraão, o neto, do Abraão, o filho do Isaac. E o nosso Deus hoje, a Bíblia faz menção, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Até aí, queridos, maravilhoso. Jacó está lá, e o que eu quero falar para vocês aqui também é de algo poderoso, que eu quero pedir que hoje você saia daqui entendendo. Pais, mães, abençoe os seus filhos para a eternidade. Amém? Jacó abençoou José. Jacó disse para José e para cada um dos seus filhos o que eles iam ser e iriam fazer. A minha pergunta é hoje, na passagem da escravidão da mentira, da reprovação, do entendimento sobre passagem de escravidão física e sobre passagem de escravidão espiritual, o que você tem falado que vai ser o seu filho? Jacó falou que José seria o que ele foi, e ele promove, queridos, todo esse início. E aí eu quero que vocês entendam algo aqui. A parte mais linda da Bíblia para mim é quando José, ele vê o pai. A Bíblia diz que todo o Egito ouviu o choro de José. Ele chorava porque ele sabia que aquele homem, o pai dele, era referência. E eu estou hoje na Páscoa, na ressurreição, diante de muitas pessoas que podem não ter intimidade com Deus, porque tem problema com seus pais.
porque tem problema com a figura materna. Eu estou diante de uma sociedade que somos, na maioria das vezes, órfãos de pais vivos. Queridos, olhe para mim. Não importa o quanto o seu pai errou, o seu pai que está no céu, ele providenciou para você uma passagem da reprovação, da rejeição, da dor, do abandono, para o lugar que ele escolheu para você estar, nos braços dele. Ele escolheu para você estar aqui nessa igreja hoje, para você entender que você é um filho amado. Por isso a história revela que Jacó volta no Egito, Faraó se dobra, Faraó desiste de matar os hebreus nesse período. Mas olha que interessante, a esse povo chegar no Egito, olha para mim, aonde a igreja chega, prospera. Amém? Eu acho que você não entendeu. Aonde a igreja chega, prospera. Ei, olha para mim, aonde a igreja chega, o nível social é elevado. Amém? Ei, escute você, olha aqui, segura, olha para mim. Aonde chega a libertação por meio de Cristo, nasce uma nova sociedade. Ei, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, as portas do Egito não prevaleceram contra o povo hebreu. Preste atenção, Jacó está ali, 137 anos, ele morre. Leva meu corpo para Maquipela, para Manre. Eu quero estar lá junto com meu pai Isaac, com meu avô Abraão. Levar, José levou. Escute isso aqui, queridos. Isso aqui é forte demais e nós já entramos na parte que tu quer. Quando levam o corpo de Jacó, a Bíblia diz que todos os aristocratas do Egito, a Bíblia diz que eles foram em comitiva, acompanhando o corpo do patriarca Jacó. Queridos, preste atenção, o seu corpo no dia do seu funeral, você que foi libertado, você que foi resgatado, vai ter anjos marchando quando você for levado para a sepultura, e o seu espírito estará nos braços do Pai. Queridos, preste atenção, eles levam em um cortejo o corpo de Jacó. Eu penso que José está feliz porque ele pôde honrar o pai. Eu quero que você esteja feliz hoje por poder honrar a Deus por meio de Cristo com a sua vida. Eu quero que você saia do âmbito natural. Pastor, meu pai biológico me frustrou. Ei, Deus não é o teu pai biológico. Deus é um Deus de amor, e Ele tem vida abundante para te dar. Ele tem amor, Ele tem cuidado, Ele tem suprimento, Ele tem alegria, Ele tem força, Ele tem saúde, Ele tem vida para você. Ele é o seu Pai. Queridos, a Páscoa é momento de renovação, é momento de limpar o coração, é momento de receber esse Pai que trouxe Jesus para nos levar a passar para o lado dele, voltar para casa. Jacó morre e tudo se inicia a partir da descendência de Maquir. E aqui eu quero que vocês entendam algo muito forte. O povo de Jacó, gente, que tem uma promessa. Jacó tem uma promessa poderosa do avô Abraão. Ele começou a crescer no Egito, e o faraó se perturbou e deu uma ordem para que matassem os primogênitos que nascessem. Mas tem uma hebreia lá chamada Joquebede, que quando nasceu o menino, ela escondeu por 3 meses. E aqui começa a Páscoa. Moisés foi escondido. Eu fico imaginando Joquebede impedindo-o de chorar. Imagina você sufocando seu filho, para ele não chorar, porque os soldados egípcios rondavam as casas para matar, porque o povo estava em um número já maior que os egípcios, e eles tinham medo de serem comandados ou dominados pelos hebreus, pelos filhos de Deus. E mal sabia esses malucos que esse povo tem uma promessa de povoar a terra. Esse é o povo que Deus falou para Abraão. Deus não mente, conta as estrelas, Abraão. Eu farei de ti uma grande nação. Abraão, eu farei de ti pai das nações. E esse povo está tentando impedir
que os verdadeiros príncipes e filhos de Deus que vêm para transformar o mundo e gerar no mundo um lugar melhor para se morar, cresçam. Ele tentou impedir, mas Deus usou Joquebede para esconder Moisés. 3 meses depois ela pôs ele no rio. O rio levou ele. Mais uma vez Deus dobra Satanás. Mais uma vez Deus dobra as forças das trevas contra nós. Deus do Éden, quando Deus desceu com uma carruagem de fogo e disse para Satanás: tu era anjo e no céu me adorava. Quando tu caíste por desobediência, eu formei um novo filho, eu formei um novo adorador. Aqui estão eles. Por isso que o mal sempre tenta matar os cristãos. Ali esse homem chamado Moisés cai nos braços da filha do mal, da filha do faraó, e ela se apaixona porque o menino era bonito. Olha para mim, todo cristão é bonito, porque o Espírito Santo formoseia o teu rosto. Ei, quando as pessoas olhar para você, eles vão contemplar tua beleza, tua força, e vão querer te ajudar. A filha de faraó levou o menino para o palácio. Príncipe é príncipe, mesmo que o diabo fique furioso. Amém, queridos? Você é cristão, mesmo que o diabo esteja furioso, ou melhor, é bom que ele esteja furioso. Amém? Você continua sendo príncipe. Pastor, está tudo caindo por cima de mim. Você continua sendo príncipe. Amém? Moisés cresceu, e agora ele vai dar uma volta no seu palácio. O que ele encontra? Os irmãos apanhando, escravizados, maltratados. Olha para a sociedade que você mora. Olha para o lugar que você mora. Você já pensou em fazer justiça? Já falei aqui que o problema não é o presidente da república. Já falei aqui que o problema é que o povo não conhece o seu Salvador e não tem vida. Não tem vida. São escravos, como estava o povo hebreu apanhando. Os filhos de Deus apanhando. Os filhos de Deus escravizados pelo faraó. Os filhos de Deus construindo as pirâmides do Egito. Hoje os filhos de Deus não querem construir nada. Mas quando estavam escravizados, construíram as pirâmides do Egito, que ninguém sabe como. Ninguém consegue, não há um engenheiro que consiga decifrar como eles conseguiram fazer tudo aquilo. E Deus está dormindo? Não. Levantou Moisés. Moisés entra, primeira coisa, ele já mata um. Ela está tirando onda com o meu povo. Só que eu quero que você entenda que Moisés, ele não conviveu com seus pais, mas ele tinha o sangue hebreu, ele tinha o sangue de filho de Deus. Quando ele viu os irmãos apanhando, sendo escravizados, ele sentiu compaixão, e ele foi lutar por eles. Começa Moisés essa luta. Começa então a Páscoa, e essa Páscoa que eu vou explicar para você é a Páscoa que faz a passagem da escravidão física para a liberdade física. Moisés começa a lutar, ele vai a Faraó, capítulo 11 de Êxodo. Faraó, solta o meu povo, deixa nós ir no deserto dar uma festa ao nosso pai. Não, Faraó, Deus me mandou aqui. Quantas vezes você vai na sua família de origem, quantas vezes você fala para o seu filho: Deus me mandou te falar isso, e ele debocha de você? Pois o faraó fez o mesmo com Moisés. Moisés voltou, e a sarça pegou fogo e não se consumia, e Deus falou com ele. Moisés foi e voltou para Faraó com Arão, e disse: Deus, Arão é teu intérprete agora, vai lá e fala. Não, Senhor, ele não aceita, então eu mandarei 10 pragas. Na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, escute isso aqui. Na última praga, que é a morte dos primogênitos, acontece o Pessá, a Páscoa, a passagem.
O livro fala de Êxodo. Você que tem o seu livro de Êxodo aberto aí, abra no capítulo 12, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano, o mês de Abibe, o mês de abril. Dizei a toda a congregação de Israel: 10 desse mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família. Preste atenção, queridos. Para cada casa, se a família porém for pequena, para um o cordeiro. Então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada pessoa puder comer. Farei o cordeiro ou o cabrito. Será sem defeito e será macho. De um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, vós os guardareis até o 14º dia desse mês, o mês de abril, o mês de Abibe, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo ou ao pôr do sol. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e nas vigas das portas, das casas em que o comerem. Na noite comerão a carne assada, preste atenção, ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru nem cozido em água. Cabeça, pernas, vísceras, nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, assim o comereis, e os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comeis e apressadamente. Aqui, deixa eu falar aqui no meu português, que essa minha Bíblia, ela fala com hebraico e muito truncado. Preste atenção, ele está dizendo assim, apressadamente comereis o cordeiro com o pão asmo e com a erva amarga, a Páscoa. O sangue passe nas portas. Por quê? Porque agora vem sobre Faraó no Egito, o quê? A última praga, a 10ª, a morte dos primogênitos. Quem é que está morando no Egito? Quem é que está morando no Egito? O povo de Deus, os hebreus. Então o Senhor disse: passe esse sangue nas portas de vocês, porque quando eu passar com o anjo da morte, vocês não serão tocados. Preste atenção, essa passagem aqui, em que Deus aparece, em que Deus se manifesta, a passagem do Êxodo 12, essa passagem é da escravidão física, para a liberdade do povo de Israel, que precisa voltar, depois de 400 anos, para a terra prometida, Canaã. Deus nunca, queridos, olhe para mim, Deus nunca sonhou para você viver mendigando na desgraça. Deus sempre prometeu para você uma terra que emana leite e mel. Deus sempre prometeu aos filhos uma terra abençoada e produtiva. E o Egito está escravizando esse povo. E agora Moisés, nesse trabalho todo, ele vai tirar o povo, mas ele primeiro celebra essa Páscoa. Então esse sangue, essa passagem que no hebraico é o Pessah, ela está fazendo a passagem do povo hebreu da escravidão física para a liberdade física, para que agora eles possam ir nesse caminho e dar uma festa ao seu Deus, reconciliar com Ele, viver a Páscoa. E aqui nós encerramos a Páscoa que aconteceu, a primeira passagem no Antigo Testamento. Deus, queridos, Ele não nos confunde. A Bíblia não é um livro difícil de entendimento. A Bíblia não é um livro antigo. A Bíblia é um livro vivo. Presta atenção. Passado, Moisés liberta o povo, tira o povo do Egito. O povo, como acontece hoje, ele vai de novo errar. Libertado o povo de Israel da escravidão, eles passam o Mar Vermelho. A Bíblia diz que eram 3 milhões de pessoas que passaram. Isso diz que só a contagem de homens.
Imagina a terra, preste atenção, a terra estava já sem talvez os cristãos, e agora Deus manda os cristãos encher a terra de novo, porque tem uma promessa feita a Abraão. Eles vão e enchem a terra, eles erram novamente. Deus mais uma vez não nos abandona. Depois do êxodo, o que acontece? O Senhor continua a cuidar desse povo, o Senhor continua a libertar o povo. Depois de Moisés, tudo passa, tudo de novo. Adoram a ídolos. O que acontece hoje? O povo brasileiro adoram a ídolos. Só que hoje o povo brasileiro adora ídolos na escravidão espiritual. Hoje ninguém mais pode te escravizar fisicamente por conta das leis. E eu vou fazer uma pergunta para vocês pensar. Quem que cria a lei no Brasil? Perguntar para vocês, vocês sabem? Se vocês não sabem, vocês procurem saber. Quem criou a lei do fim da escravidão no Brasil? 1887, Lei Áurea, mas é isso aí. Você sabe quem criou? Quem sabe? Levanta a mão. Isso. Vocês sabem a origem dessa mulher? Quem sabe a origem dela? O Luiz é estudioso, mas o Luiz não vale. O Luiz estuda muito. Quem sabe a origem? Eu quero que vocês façam essa pergunta, para você entender que Deus não nos deixou jamais, nem um dia, nunca. Todas as vezes que há uma injustiça na terra, preste atenção, a terra vai cobrar, os céus vai dar a resposta. Todas as vezes que a injustiça impera, Deus vai dar uma resposta. A Páscoa agora em Cristo, vamos para a Páscoa em Cristo, agora ela dá uma resposta. Lucas 22, 7, abre na sua Bíblia comigo, Lucas 22, 7, e agora nós vamos finalizar com a nossa Páscoa, a Páscoa nossa na graça, depois de Cristo já ter sido entregue por nós. Preste atenção, e eu vou te liberar para você ir almoçar a tua Páscoa. Vamos lá, verso 7 diz o texto: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles lhes mostraram uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto, partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da vide ou da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está comigo à mesa. Queridos, preste atenção, Jesus está prestes agora a ser entregue, da mesma forma que aquele cordeiro lá de Moisés, da passagem do Egito para Canaã, da liberdade.
ele está prestes a ser entregue. Jesus vai morrer como um cordeiro, para que o sangue dele, ao se derramar, lave o meu corpo e o seu. Jesus está pronto a ser dado agora como cordeiro, mas antes ele nos prepara, dizendo para nós que a ceia é a ceia da nova aliança. A aliança agora é a Páscoa da nossa passagem, como diz Colossenses 1,13, das trevas para a luz. Agora nós estamos tendo uma nova oportunidade de sermos salvos, de conhecermos a salvação, de passarmos pela verdadeira Páscoa. Ei, a Páscoa não é o que o nosso país faz com o chocolate. O chocolate é errado, pastor? Não, isso é para o comércio. Pastor, isso é sincretismo. Irmão, se for, dane-se. Eu entendo a Páscoa e o chocolate como estratégia do comércio. E isso é legal porque nós precisamos produzir e devemos vender os nossos produtos. Ok? Mas o que eu quero falar para você é que a Páscoa não é o coelhinho. A Páscoa é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. João 1,29, quando na cena lá, João Batista vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, a ceia do Senhor nos trouxe, e aqui sela a Páscoa, nos trouxe nova vida. Aqui, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, vamos ler esse texto que é importante. 1 Coríntios 5, vamos ver 7, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, para que nós tivéssemos acesso à salvação, à liberdade. A Páscoa verdadeira é Jesus, no dia de hoje, depois de ter passado, feito o sacrifício, sendo flagelado. 53 de Isaías, no capítulo 7, diz que ele foi transpassado, ele foi moído, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, dos nossos delitos. E aqui o texto de 1 Coríntios 5 está falando: ei, tire o velho, tire a massa levedada, tire a maldade, a perversidade, tire isso do seu coração e receba a Páscoa, receba a passagem da vida, da morte para a vida. Ele está dizendo para nós aqui: o Cordeiro já morreu, pois agora também já ressuscitou. Amém. Ele vive, Ele vive. Preste atenção, queridos, quando o texto fala para nós, dizendo assim: o nosso Cristo, o nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Agora Jesus está falando para mim e para você, perguntando para mim e para você: o sangue que eu verti na cruz, o testemunho que eu dei no Calvário, o testemunho que eu dei quando estive entre vocês, ele não seria o suficiente para que o sangue de Moisés, passado nos umbrais da porta, para poupar o povo hebreu, o povo de Deus no Egito, esse sangue, ele não seria suficiente para limpar e poupar toda a humanidade? Esse sangue não seria suficiente para hoje? Fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Ele não seria suficiente para hoje te levar a sair daqui e ir lá nesse almoço que você vai, nesse café, enfim, e falar do Cordeiro Pascal? Esse sangue que ele teve lá nos umbrais das portas, e quando Deus passou, aquelas casas não foram tocadas pelo anjo da morte. Nós passamos há muito pouco tempo por uma coisa chamada pandemia.
E eu acho que você foi poupado porque você está aqui, né? Dá para dizer, tenho certeza, que você está aqui bonito, forte, até acima do peso. Ó, mas o Senhor te poupou. Passou neste país algo muito terrível. E alguém pergunta, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixa isso acontecer? Queridos, enquanto houver a massa levedada, enquanto houver pessoas lutando para proteger as coisas erradas, as coisas injustas, haverá sim justiça. Enquanto houver pessoas mentindo, fugindo da sua responsabilidade, culpando A ou B ou C, eu preciso disso ou daquilo, não, você precisa receber o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e dizer, Ele é o único que é suficiente na minha vida, para que eu possa continuar até que Ele venha, ou até que eu seja levado aos céus, para estar nos braços, nos seios do Pai Abraão, aguardando o dia do Senhor Jesus. Você precisa crer que essa entrega, esse sacrifício da cruz, é a sua Páscoa. E hoje o Senhor está ressuscitando sonhos aqui. Hoje eu quero dar para você o que o Senhor quer te dar nessa manhã. Ele está aqui e Jesus está muito feliz por estar aqui. Feche os teus olhos. Aleluia. Ele é santo e poderoso. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele foi um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não os tínhamos estima. Certamente ele, o Cordeiro Pascal, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus ter atingido e o afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca, mas como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado, ou a um julgamento opressivo. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse conhecido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa de todos nós. Preste atenção. Eu quero que você levante a sua mão, e eu quero que você diga com a sua boca: o castigo, levante a sua mão e diga: o castigo que era meu, Jesus levou sobre ele. Diga: o Senhor Jesus se fez o cordeiro e derramou o seu sangue sobre mim. Diga: a minha Páscoa chegou. Eu estou bem certo que ressuscitei com o Senhor Jesus, e hoje eu tenho vida.
Cante essa canção. Glória a Deus. Pai, nós cremos na tua salvação, por isso estamos aqui celebrando a sua ressurreição. Querido, se você pode crer que Jesus ressuscitou para salvar você e toda a sua casa, dá uma festa para Ele, aplaude o seu nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Olhe para mim, não há nada melhor que esse dia, não há nada melhor que essa memória, amém? Pastor, é uma história linda, é a sua história, é a nossa história que nos trouxe até o direito da salvação eterna, amém? Então se esforce para viver com Cristo até o dia que você for morar com o Senhor nos céus, amém? Você vai encontrar esses homens que eu citei aqui. Preste atenção numa coisa que eu quero encerrar. Toda a história da humanidade sempre houve uma tentativa de aniquilar os cristãos, mas nunca conseguiram. Então preste atenção, amém? E todos aqueles que se oporam contra a igreja, ó, amém? Eles vão dar conta, porque a igreja é do Senhor. Vocês viram tudo o que Deus fez, de lá do Êxodo, de lá do Gênesis, Deus foi fazendo, e todos aqueles homens maus achavam que Deus estava de braço cruzado. Talvez você pensou que estava também, né? Não está. Jesus está vivo e quer salvar você. Levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. Que Ele levante sobre ti o seu rosto. Que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O seu corpo, a sua vida é vivificada pelo Senhor. Deus abençoe.